Olá pessoal, eu sou o professor Dave Oliveira e essa é mais uma de nossas aulas do nosso curso de Cálculo de Probabilidades. Nessa aula a gente vai apresentar o curso de maneira geral através do seguinte roteiro. Inicialmente a gente vai apresentar uma motivação do porquê que se estuda probabilidades em ciências atuariais. No segundo momento, a gente vai ver no curso específico de atuária como se insere a probabilidade, em que contexto, quais as demandas que são necessárias para se estudar a probabilidade, bem como aonde elas serão aplicadas no contexto do curso. E no terceiro momento, a gente vai apresentar a estrutura do curso de cálculo de probabilidades, a estrutura interna, ou seja, quais os conteúdos que vão ser abordados no curso de cálculo de probabilidades. Muito bem, eu vou começar pela motivação, trazendo algumas áreas na qual os atuários atuam, né? E aqui são alguns exemplos de algumas áreas. Existe uma infinidade de outras áreas de atuação. Mas como exemplo, a gente sabe que o atuário atua muito no mercado de seguros, né? Na elaboração de produtos seguros. Então, seguro de bens, seguro de automóvel, seguros residenciais, em planos, né, de aposentadoria, né, na gestão de fundos para aposentadoria, sejam eles privados ou de natureza pública, pensões, né, cálculos de pensões por morte, e um seguro de vida, que também é um tipo de seguro. Bem, na verdade, essas áreas aqui apresentam somente algumas das áreas que o atuário pode exercer atividade, né? São as mais, vamos dizer assim, populares ou que as pessoas conhecem mais, que tem mais visibilidade de atuação do atuário, mas existe uma infinidade de outras áreas nas quais o atuário pode se inserir profissionalmente. Bem, o que tem? Então, todas essas áreas estão relacionadas com a atuária, mas o que elas têm, de uma certa maneira, em comum na atividade do atuário? Basicamente, a atuária ou as ciências atuariais, elas lidam com o gerenciamento de risco de eventos ou de um evento. Eu quero analisar aqui a palavrinha, a frase, né, gerenciamento de risco de eventos, o termo aqui, em alguns termos específicos. Então, gerenciamento. Veja que no curso de Ciências Atuariais, se a gente analisar a grade, a gente vai ter disciplinas de natureza de economia, de administração, de contábeis, de direitos. Todas elas lidam com a ideia de gerenciamento, né? Seja a economia, na verdade, você vai fazer muitas vezes a gestão financeira, né, e econômica de maneira geral e financeira da área de atuação que o atuário estiver trabalhando, né? Muitas vezes essas áreas elas necessitam desse gerenciamento financeiro, bem como a administração. O direito entra da forma de legislação, ou seja, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, todas essas áreas elas estão ligadas à ideia de gerenciar, como administrar, como gerir, como planejar. Mas no caso, a gente está gerenciando um tipo vamos dizer, de conteúdo, de contexto que é específico, que é o gerenciamento de risco de eventos. Bem, o que é risco? Né? E riscos associados a eventos. Bem, basicamente risco é uma combinação, é uma ponderação de duas informações. A probabilidade, então, e uma perda associada
a um evento de interesse. Então, no caso da probabilidade, é responder ou, né, desenvolver sobre essa pergunta. Quão frequente é o evento de interesse? E a perda, o quanto eu perco, ou ganho com esse evento. Eu posso ter situações onde eu tenho ganho com os eventos e também o atuário atua, né? Ou o atuário exerce ali a sua atividade também. Bem, vamos ver um exemplo. Eu estou considerando aqui um exemplo bem simples, bem lúdico, que qualquer um pode entender sem necessariamente conhecer da atuação do atuário. Vamos dar um exemplo que você vai fazer um passeio, tá? Então, o contexto de gerenciamento do risco que a gente vai fazer é o passeio. Como eu disse, tem dois eixos envolvidos, a probabilidade e a perda. Vamos pensar num evento que é molhar-se ao sair sem guarda-chuva. Então, eu vou fazer um passeio, vou sair na rua e vou sem guarda-chuva. E eu posso ter o evento de me molhar. Você vê que aqui é um evento negativo. E eu posso ter uma perda associada a esse evento, que é ficar doente. Nos dois casos, então, eu tenho o evento de me molhar ao sair e, no caso, ficar doente. Que seria a perda associada a esse evento. Perceba que nesse exemplo simples aqui, ó, eu muitas vezes posso tomar decisões em função da probabilidade de ocorrência de eventos e da consequência desses eventos. Se eu fico doente muito fácil, né, com qualquer chuvinha, provavelmente eu vou ser mais precavido. Vou me precaver da consequência ou da perda daquele evento. Seja levando guarda-chuva, né, ou não, mesmo não saindo. Ou, caso contrário, às vezes o evento pode ser, a probabilidade pode ser rara, né? Ou seja, eu quando saio, né, e me molho, eu não fico doente com facilidade. Então, a gente faz intrinsecamente, assim, intuitivamente, gerenciamento de risco para um monte de atividades que a gente faz no cotidiano, no dia a dia. A gente toma decisões em função do risco que a gente está correndo. E o risco sempre combinando a palavra probabilidade com a palavra perda. Probabilidade da ocorrência de um evento e a perda, né, associada a este evento. Vamos ver um contexto mais específico da área de atuários. Nesse caso, eu estou usando o seguro de vida. Tá? Bem, basicamente o seguro de vida, você tem duas, como disse, os dois eixos envolvidos, probabilidade e perda. Vamos considerar, nesse caso aqui, um evento de morrer no trabalho. Então, o meu seguro de vida está associado ao trabalho. E isso é bem razoável, porque tem atividades onde existe um risco, enfim, qualquer atividade pode ter um risco inerente, mas é claro que eu posso tentar mensurar esse risco de alguma forma. Vou dar um exemplo do corpo de bombeiros, né? O bombeiro. O bombeiro é uma atividade profissional, assim como o policial, de maneira geral. É uma atividade que o indivíduo está sujeito a um risco. Todos estamos sujeitos a um risco, mas claro que o risco depende da probabilidade, né? E depende da perda. Então, nesse caso aqui, morrer no trabalho sendo um bombeiro, a probabilidade parece ser mais alta, por exemplo, do que morrer trabalhando como executivo. Em ambas, né, a gente tem a ideia de probabilidade desse evento, só que a gente tem, naturalmente, a gente tem uma diferença entre essas probabilidades. Bem, a perda pode ser a perda, nesse caso, referente à renda familiar do indivíduo que morreu. Por exemplo, o bombeiro, a perda pode não ser tão grande, porque às vezes o salário do bombeiro, sendo um soldado de natureza mais hierarquicamente mais baixa, a renda não é tão grande a ser perdida. Em contrapartida, o executivo pode ter uma renda muito grande, né? E isso pode ser avaliado na hora de fazer o seguro de vida.
Uma dica que eu deixo para vocês é um filme que está disponível nas plataformas de streaming, no Netflix, na verdade, que chama-se Worth, né? O título em português é Valor da Vida. Esse filme, ele faz justamente, a gente vê a presença de indivíduos, advogados, enfim, não só, mas atuários também, no cálculo de indenizações por conta da queda do World Trade Center, né? Mediante os ataques terroristas de 2001 que ocorreram nos Estados Unidos, 20 anos atrás. Então é um filme bastante interessante que mostra toda essa discussão de como avaliar as perdas dos indivíduos. E nesse contexto tinham bombeiros, né, e todo o aparato de polícia que atendeu a ocorrência do World Trade Center à época, bem como executivos. Lembrando que o World Trade Center era um prédio com muitas empresas, muitos altos executivos do mundo todo que estavam lá. Bem, o que nos leva à conclusão, né, que se a ideia de atuar é gerenciar risco, e se risco essas duas combinações, a probabilidade e a perda, significa que probabilidade parece ser, né, importante em ciências atuariais. Na verdade, ela não é importante, ela é fundamental ao atuário. É fundamental que o profissional em ciências atuariais ele seja capaz de entender os conceitos de probabilidade envolvidos num nível bastante profundo, até mesmo para conversar, para poder dialogar com outras áreas, seja no papel de alguém que está explicando, né, uma área mais técnica, ou seja, no papel de interlocutor, né, de comunicação, de mediação, escutando de uma área mais técnica e fazendo essa comunicação. Então é importante, mais do que importante, é fundamental ao atuário saber adequadamente probabilidade. Bem, a gente vai dar uma olhada aqui, então, na probabilidade e fica uma pergunta, que é o que eu preciso saber para estudar a probabilidade e onde eu vou aplicar, os quais eu coloquei aqui como sendo antes, ou seja, antes da probabilidade a gente viu alguns conteúdos no curso de Ciências Atuariais e depois da probabilidade a gente vai aplicar esses conteúdos que a gente viu em probabilidade em determinadas áreas. Então o que a gente vai fazer aqui é um olhar no curso de Ciências Atuariais desse antes e desse depois. Bem, no antes, olhando para a grade curricular, quando vocês entram no curso, né, a primeira disciplina, uma das disciplinas que vocês veem é a disciplina de matemática, na qual trata de funções, tá? Conceito de limites, né, o conceito de limite para funções de uma variável, e o conceito de derivadas, também para funções de uma variável. Então, nesse primeiro momento, a matemática 1 é o primeiro conteúdo. Depois a gente vai ver a matemática 2, na qual a gente vai trabalhar com a definição de funções multivariadas, né? Explicar o que são funções multivariadas, introduzir o conceito de integrais, tá? De uma variável, e limites e derivadas de múltiplas variáveis, aplicado a esse contexto dessa função. A seguir, a gente vai ver o conteúdo de matemática 3, tá? Em matemática 3, a gente vê integrais múltiplas, né? Ou, no caso, para quem está fazendo probabilidade, já viu esses conteúdos, né? O conceito de matemática de integrais múltiplas, né? Ou seja, como é que eu integro funções de várias variáveis, técnicas como a parte conceitual, o estudo de séries e o estudo de equações diferenciais ordinárias, tá? Ainda no terceiro período, a gente vê a disciplina de estatística, tá? Na disciplina de estatística, a gente vê a parte de estatística descritiva, que é lidar com a construção e interpretação de gráficos,
bem como de medidas, né, específicas, também chamadas de estatísticas, né? Bem como uma parte de probabilidade. A gente vê probabilidade na disciplina de estatística, só que eu chamo ela de probabilidade instrumental. Por que ela é instrumental? Porque aqui a gente vê num nível bem introdutório e num nível de aplicação. A gente aplica as ferramentas de probabilidade que são apresentadas no curso. Bem como a parte de inferência, né? Quando eu digo inferência, a parte de estimação, teste de hipóteses e intervalo de confiança no caráter de instrumental, de instrumentar, né? De como instrumento, como ferramenta de aplicação. Tanto é que esse curso é aplicado, né? Ou é apresentado a todos os alunos, né? De todos os específicos. No quarto período, se vê programação, porque afinal de contas a gente precisa, em uma certa medida, automatizar procedimentos, né, de grande escala, né, contas que são muito grandes, né, para ser feitas de maneira manual. E bem assim, só como um exemplo simples, né, tem outras aplicações como lidar com grandes massas de dados, organizar. E aí, na disciplina de programação, a gente vê o que a gente chama de algoritmos, né? Algoritmos é o foco da disciplina, como eu vou escrever métodos, né, que resolvem problemas, sejam problemas matemáticos, problemas de qualquer natureza, na verdade. As duas linguagens que a gente aborda aqui ao longo do curso, geralmente são R e o Python, tá? Eu vou focar mais no R, tá? Mas no curso de programação se vê as duas. As duas são linguagens de referência. Muito bem. Então, tudo isso compõe as disciplinas que são mais diretamente ligadas à probabilidade, tá? Todas as outras têm, em certa medida, uma relação com probabilidade, mas aqui a gente vai estar apresentando as que são diretamente relacionadas, ou seja, cujos conteúdos a gente vai ver de alguma forma sendo utilizados aqui para a gente entender os conceitos de probabilidade que a gente vê no quinto período. Bem, depois, né, da disciplina de probabilidade, aonde que a gente vai aplicar o que a gente aprender em probabilidade? Inicialmente a gente vai aplicar em inferência, tá? Aqui eu cito dois tópicos, mas tem muito mais, tá? A parte de estimação, tá? E a parte de decisão, né? Testes de hipótese. Quando eu falo de estimação, eu estou falando de estimação tanto chamada estimação pontual, por intervalo de confiança, testes de hipótese. E aqui, qual é a diferença desse conteúdo em relação, até complementando, qual é a diferença dessa probabilidade para o conteúdo que a gente vê em estatística e dessa inferência para o conteúdo que a gente vê em estatística? Lá a gente via de maneira instrumental, aplicada. Aqui a gente vê a construção dos resultados que a gente aplica nas disciplinas de estatística. Então, aqui é num nível teórico mais aprofundado, lá é um nível aplicado, instrumentalizado. No oitavo período a gente vê regressão, que a gente vai utilizar também conceitos que a gente vê em probabilidade, que como inferência. Tudo é construído, são modelos probabilísticos, portanto, a ideia de probabilidade vai estar explicitamente ligada aqui ao curso de regressão. Em regressão, a gente vai ver, no caso, modelos lineares, tá? E o estudo de regressão, ele geralmente está relacionado, tá? Ao estudo de relação entre duas ou mais variáveis, tá? Então, eu poder descrever uma variável em função de uma ou mais variáveis de forma aproximada. E, por fim, a gente vê processos estocásticos, né, que é uma disciplina do nono período,
no qual a gente vai estudar, dentre vários outros modelos, a gente vai estudar séries temporais. Na verdade, a disciplina chama-se processos estocásticos e séries temporais, embora séries seja um caso particular de processo. Então, o processo aqui funciona como uma generalização de tudo que a gente viu na parte tanto de probabilidade e inferência, e vai naturalmente vai utilizar de todos os conhecimentos que a gente viu, principalmente em probabilidade e inferência. Mas é claro que todas as outras disciplinas têm alguma conexão com probabilidade, vão depender de alguma forma de probabilidade. Aqui eu citei algumas do curso de Ciências Atuariais que estão mais relacionadas. Matemática atorial, teoria do risco, precificação, todas essas disciplinas, elas vão utilizar de conceitos de probabilidade em seu conteúdo. Assim, a gente tem mais ou menos uma estrutura do antes e do depois de probabilidade. O que eu preciso olhar e me lembrar para começar o curso de probabilidade e entender em um nível bacana, e aonde eu vou aplicar diretamente ou de maneira mais indireta ao longo do curso. Muito bem, vamos ver a estrutura do curso agora. A estrutura, quando eu digo do curso de probabilidade que a gente vai ver. No curso de probabilidade, eu posso dizer que existem 3 eixos. Tá? O primeiro eixo, que é aproximadamente 15% do conteúdo, a gente vai ver uma revisão. Eu coloquei entre aspas revisão, porque às vezes a gente vê num nível mais aprofundado do que é visto no ensino médio, de maneira usual. De teoria dos conjuntos, tá? E de fundamentos de contagem, na verdade aqui também conhecido como análise combinatória. Então a gente vê esses 2 eixos, que também são eixos importantes aqui na hora de construir os conceitos de probabilidade. A seguir, eu estou colocando como 25% aproximadamente do curso, a gente vai ver a parte de definições mais teóricas. O que eu chamo aqui de um eixo de teoria, né, axiomática. Cerca de 25% do curso a gente vai estudar esse eixo, e no eixo final, no eixo de 60%, a gente vai ver a parte de modelos, né, ligados a variáveis aleatórias. Então, como objetivo, a gente vai ter uma série de outros de tópicos aqui dentro, né, mas o cerne, né, acaba sendo o estudo de modelos para variáveis aleatórias e, naturalmente, algumas das suas características, propriedades. Ok, no caso da teoria axiomática, a gente pode dividir em alguns eixos, né? Primeiro a gente vai ver as definições iniciais de probabilidade, definições básicas, elementares, que são construídas a partir de teoria dos conjuntos. Num segundo momento, a gente vai ver o conceito de probabilidade condicional e independência condicional e o teorema de Bayes, tá? Que é um caso particular, né? Um caso de aplicação da ideia de probabilidade condicional. No caso de variáveis aleatórias, a gente tem, e é a maior parte do curso, a gente vai tratar de funções distribuição acumulada, EFão, chamadas EFão e EFIN, as funções de densidade. Claro, vamos definir variável aleatória naturalmente, e vamos estudar essas funções que são funções de variáveis aleatórias. A parte de momentos ou valores esperados, tá? Transformações em variáveis aleatórias, como é que a gente transforma uma variável aleatória para outra. Funções geradoras de momentos. Modelos paramétricos, talvez aqui seja o coração do curso, né? É o resultado que a gente vai utilizar com maior frequência em nível aplicado em outras disciplinas. Mas todos os outros, claro, a gente vai ter utilização. Talvez esse aqui, que seja
o que seja mais utilizado. E, por fim, a gente vai tratar de convergência em variáveis aleatórias, tipos de convergência em probabilidade. Variável aleatória, distribuição, enfim, tem alguns casos específicos. A gente também vai fazer uma discussão, tudo isso vai ser discutido em nível unidimensional, né? Ou seja, considerando uma variável, e aí o cálculo já se apresenta como algo importante, e multidimensional também, uma vez que em algumas situações a gente pode tratar com variáveis aleatórias chamadas multidimensionais, e todos esses conceitos são análogos aqui. Ok, vamos fazer algumas observações finais, tá? A primeira delas é a gente ter noção do antes, tá? Ou seja, do que a gente precisa para ter um bom aproveitamento do curso de probabilidade. Eu enfatizei duas ferramentas aqui que são importantíssimas, tá? A primeira delas, eu coloquei aqui, a programação, tá? Boa parte das contas que a gente fizer, embora a gente vai calcular alguns resultados teóricos de maneira algébrica ou analítica, a gente também tem alguns resultados que a gente vai gerar numericamente, seja através de simulação, seja através de aplicação de cálculo de funções. Então, a programação, nesse caso, é importante, porque vai permitir que você faça contas mais complexas ou lidar com bases de dados maiores. E o cálculo, né? A gente vai estar a todo momento utilizando dos conceitos e aplicando conceitos de limite, derivada e integrais ao longo de todo o curso de probabilidade para demonstrar resultados, seja em contexto univariado ou multivariado. Então, é importante também ter o cálculo afiado. Construção passo a passo, tá? Sempre tentar ter em mente de que os conteúdos eles são desenvolvidos aqui de maneira passo a passo, né? De maneira a ser construído um tijolinho a cada uma etapa. Então, é muito difícil a gente, às vezes, ver uma aula que é mais adiantada, né? Ter acesso a uma aula que é mais adiantada, sem ter o conceito anterior bem fundamentado. Por isso, não se afobem, tá? Tentem acompanhar o curso de maneira passo a passo, de tal forma que vocês só avancem para uma segunda etapa, uma vez que vocês já estiverem concluído a etapa anterior, e quando eu digo concluído, estejam dominando a etapa anterior. Bem, o terceiro ponto aqui é a questão da probabilidade instrumental versus teórica, né, ou versus teoria. Então, como eu disse, no curso de estatística a gente vê a parte de probabilidade, e aqui eu coloco ela como um nível instrumental, ou seja, é a aplicação da probabilidade, a probabilidade como ferramenta. Aqui no nosso curso, comparado com o curso de estatística básica que é apresentado no curso de ciências atuariais, o curso de probabilidade é mais teórico. Então a gente vai aprofundar na construção de alguns dos resultados que a gente aplica em estatística básica. Bem, aí a gente pode pensar, mas esse curso então, né, o curso que é apresentado de probabilidade aqui, ele vai ser aprofundado ou vai ser um curso introdutório? Bem, depende. Se comparado com cursos, com a parte que é vista em probabilidade que é vista em estatística, o curso nosso é muito mais aprofundado. Mas comparado com outros cursos de graduação, um exemplo, cursos de estatística, o nosso curso ele tem uma característica de ser mais introdutório. Em outros cursos, por exemplo, como de estatística, às vezes dedica-se 2 ou mais disciplinas para a probabilidade. Bem, então com isso a gente fecha a nossa apresentação da nossa videoaula, essa videoaula, né, de apresentação do curso de probabilidade, e eu vejo vocês numa próxima.